Show, claquete. Se as esferas são diferentes, esferas de raio diferente, é engraçado isso, né? Poxa, mesmo que a esfera menor esteja eletrizada, a neutra vai adquirir mais carga. Não tem o que fazer, né? Se eu tenho aqui uma parte menor aqui, ó, posso manter o mesmo valor para você, ó, carga de A menos 20 microcoulombs e a carga de B igual a 0. Perfeito? Provavelmente, esse bichão vai falar para você alguma coisa com relação ao tamanho, né? Alguma coisa aí ele vai brincar para você com relação ao tamanho. Ele pode falar que a esfera A tem um raio R, enquanto a esfera B tem um raio 3R. Filé? E aí, uma das formas de você fazer isso, além da proporção mental, é na equação, perfeito? É identificar aqui, de certa forma, que no final do processo, enquanto essa vai adquirir uma carga X, essa outra vai adquirir uma carga que é o triplo disso, perfeito? Justamente porque tem 3 vezes o tamanho. Filé? Então, uma forma de você representar é somatório antes igual somatório depois. O que eu tenho antes? Menos 20 microcoulombs. O que eu tenho depois? Bom, depois eu tenho a carga final de A, que eu vou chamar de X, e a carga final de B, que eu vou chamar de 3x, já que eu não sei quanto vale esse X, mas eu sei da proporção. Aqui, antes da gente continuar a resolução do exercício, toma muito cuidado, porque foi entregue para você de cara a disposição dos raios, a proporção entre os raios. Mas pode acontecer também, queridão, dessa disposição vir em função da área da esfera ou do volume da esfera, ok? E aí você precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, se ele tivesse falado assim, que a esfera A, vamos fazer aqui no cantinho rapidinho, tá? E vou apagar. Se tivesse falado que a esfera A tem uma área A, por exemplo, ok? E que a esfera B tem uma área que é 9 vezes maior, por exemplo. Aí eu vou lembrar que a proporção de área e raio não é quadrática, porque a área da esfera, como que se calcula? Como é que eu calculo a área da esfera? Quem lembra? Vixe, Simon, tô estudando agora aqui. Πr ao quadrado é a área da circunferência, não é isso? Qual que é a área da esfera? Estamos falando em 3 dimensões. A esfera. Não tem um 4, não? Depois o Gão vai proporcionar aquela aula para vocês, para a gente se adiantar, 4π raio ao quadrado. Então, para você entender, nós temos aqui um 4π, que é uma constante, né? A área é proporcional ao raio ao quadrado. Perfeito? Então, se você for analisar, né, a área A é 9 vezes menor que a área B, significa então que o raio, nessa proporção de raio, é raiz quadrada de 9. É justamente o que está acontecendo aqui. Ok? Uma é 3R e a outra é R, já que a raiz quadrada de 9 para a área maior é 3. Bacana, Brown. Show de bola. E eu poderia, para complicar um pouquinho mais, trabalhar com o volume, né? Falar ali, volume da esfera B é tantas vezes maior que o volume da esfera A. Aí eu ia precisar lembrar do volume, que é 4/3 de πr ao cubo. Entenda que como a gente está brincando de proporção, a fórmula propriamente dita não ia fazer diferença. Né? Para a galera que achava que era πr ao quadrado ou 4πr ao quadrado, talvez acertaria o exercício do mesmo jeito, que eu só preciso identificar que a área da esfera é proporcional ao quadrado do raio
E o volume já é proporcional ao cubo do raio. E eu tenho certeza que todos vocês se lembram disso. Falou de área, é quadrado. Falou de volume, é cubo. Top. Então, a gente tem que saber fazer essa proporção. Com a proporção do raio, preste atenção. O que nos importa é o raio. No cantinho do pensamento, Simon, pelo amor de Deus, faz isso comigo, não. No cantinho do pensamento, ó, a carga é proporcional ao raio, a R. E aí a gente pode escrever para você menos 20 microcoulombs. X mais 3x, 4x. 4 multiplicando passa para cá dividindo. E o valor do nosso x é menos 5 microcoulombs. Então, se a carga final de A é x, ela vai ficar com menos 5. A carga final de B é o triplo, ela vai ficar com menos 15. Então, no final do processo, menos 5 para A e menos 15 para B. Somando, menos 20, que é justamente o somatório que a gente tem no início do procedimento. Perfeito? É isso que vai acontecer de uma para outra. Perfeito? É isso que vai acontecer. E aqui, se perguntar para você sobre transferência eletrônica, eu estou batendo nessa tecla porque é uma pergunta que apareceu nos vestibulares tradicionais do ano passado, entenda, a A estava com menos 20. Show? E foi parar para menos 5. Então, menos 15 foi embora. E claro, eu posso olhar sempre a neutra, né? A neutra tinha 0 e agora está com menos 15. Então, se ela recebeu menos 15 microcoulombs, a partir daí eu posso calcular o número de elétrons que foi para ela. Usando quem? O quiné. Usando o quiné, ok? Se eu tenho a carga que ela recebeu e o valor da carga elementar, é só jogar aqui. Sempre, perfeito? Com a carga 15 microcoulombs e com a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, eu consigo N, o número de elétrons que foi transferido ao longo do processo. Show de bola? Então, importante saber calcular essa transferência eletrônica. Alguma dúvida nessa parte? Ou está suave a eletrização por contato? Tranquilaço? Tá, mas eu não entendi uma coisa. Fala para mim. Porque você falou do volume da área da esfera, só que isso tem alguma coisa a ver com os valores que você deu? Porque necessariamente a gente não precisava saber isso. Não, necessariamente aqui no exercício já estava pronto, né? Uma vez que eu já coloquei o raio para você a proporção de 1 para 3. É só no exercício em que ele não te entrega a proporção do raio, ok? Se ele vier para você falando da proporção de área de uma esfera para outra e a proporção de volume de uma esfera para outra. Para você lembrar de passar a raiz quadrada e a raiz cúbica para do volume transferir para o raio. Da área, transferir para o raio. Show? Show. Show. Obrigada. De nada. E aí? Mais alguma? Tranquilo aqui dentro? Nesse conceito, né, da eletrização por contato, a gente tem só mais um ponto, né, que vai acontecer na maioria dos casos com as esferas idênticas, né, mas para a lista de exercícios que você vai receber dessa semana, com relação à nossa aula, é importante eu relembrar para você. Toda vez que você vai encostar várias esferas, eu tenho dois tipos de contato, né? E aí o português vai entrar assim de forma muito importante para a gente nesse momento, que é o contato simultâneo e o contato sucessivo, ok? Que causa em cada um de nós eletrizações completamente diferentes. Veja, completamente diferente. E pode ocasionar no português que você erre o exercício. Né? Um exemplozinho básico. Jesus! Vamos colocar aqui contato sucessivo
e contato simultâneo. Só para você ver a diferença. E a gente vai encostar 3 esferas, tudo bem? 3 esferas idênticas. Elas têm, vamos botar aqui no meizinho, carga de A. Sei. Fala um número bom aí. 12, pode ser? Fala aí, Pedro. 12. Muito bom. 12 microcoulombs. A B e a C estão neutras. Contato simultâneo, como o próprio nome da palavra diz, né? Ao mesmo tempo, simultâneo. Então eu vou encostar as 3 e você já sabe, não importa se eu encosto 2, 3, 4, 5, o somatório de tudo que eu tenho no início tem que ser dividido igualmente pelo número de corpos que eu tenho no processo. Então, encostar de forma simultânea A mais B mais C vai me dar, no fim do processo, carga de A, carga de B e carga de C, um total de, no início eu tenho 12, 12 mais 0, dividido por 3. Então, nós temos 12 dividido por 3. Você já sabe que isso é 4 microcoulombs para cada um, perfeito? É isso que vai acontecer. Então, 4 microcoulombs para cada no contato simultâneo. Porém, se eu fizer um contato sucessivo, o que é isso, padrinho? A mais B. E depois que eu encostar na B, eu separo e encosto A com C. Claramente aqui eu vou ter uma diferença. Porque ao encostar A com B, eu estou pegando 12 microcoulombs e juntando a B que tem 0. Então, a carga final de A e a carga final de B será 12 mais 0, 12 dividido por 2. Isso dá quanto? 6 microcoulombs para cada uma. Agora, na hora que eu for pegar a A e a C, a A já não é mais a A inicial. Perfeito? A A agora passa a ser a que eu tenho, 6 microcoulombs, que eu vou juntar com a C, que está neutra. E, portanto, eu vou ter carga final de A, vou botar 2 linhas, tá? Para mostrar que ela já passou por um processo, então é o segundo processo dela. Carga de C, uma linha só, porque é o primeiro processo da C, e eu tenho 6 de A mais 0 da C, dividido por 2. Isso vai dar 3 microcoulombs para cada uma. Então, se ele perguntar para você, no final dessa bagaça, quais são as cargas de A, B e C? A terminou com 3 microcoulombs. B terminou com 6 microcoulombs. E C terminou com 3 microcoulombs. Se eu juntar 3 do C com 3 de A, 6. Com 6 de B, 12. Bateu o meu resultado do início. Então, o resultado do sucessivo e do simultâneo é completamente diferente, visto que lá deu 4 microcoulombs para todo mundo. Nem o resultado aqui bateu, né? Nenhum deles tinha 4 microcoulombs. Perfeito? Então, diferença do que é sucessivo, um após o outro, e simultâneo de uma vez só. Show? E aí, podemos pagar? Sim. E para finalizar o processo, temos os processos de indução e polarização, queridão. Colocar tudo junto aqui, né? Colocar a letra C. Indução e polarização. E vamos explicar tudo juntão aqui para você. Perfeito?
Simon, o que é induzir e polarizar? É eletrizar à distância, perfeito? Como eu faço isso? Identificando que um corpo eletrizado pode causar, num determinado corpo neutro, uma interferência em suas cargas. A gente falou isso mais cedo, né? Porém, o processo de indução e polarização, ele é bem semelhante. Eu diria que o nome casa para os dois, né? Porque em ambos eu estou induzindo e em ambos eu estou polarizando. Então acontece a mesma coisa. O problema, né, o porém, é que a indução se dá quando eu faço o processo com condutores. Vou marcar aqui para você. E a polarização é o nome que se dá com isolante. E eu gosto sempre de lembrar, vixe, porque tem exercício de vestibular que ele fala que eu estou induzindo eletricidade num isolante, por exemplo, quando ele poliniza, faz polinização, grão de pólen, né? Quando ele eletriza gotícula de água, a água é isolante, então tem umas mangueiras que eletrizam água justamente para elas ficarem mais retidas nas plantas, né? Ela tem um bico eletrizador, e ele fala que aquela mangueira induz eletrização na planta. E lá nas alternativas vem falar a respeito do nome do processo, explicar o processo. E mesmo dizendo que está induzindo eletrização, se acontece no isolante, como a água, eu tenho que chamar o processo de polarização. E o que isso vai acontecer? Bom, simples. Imagina que você tem aqui um condutor neutro, tá? Tranquilo. É possível excitar esfregando, é possível excitar encostando, e agora é possível excitar à distância. E eu tenho aqui um isolante, também neutro, de boinha, sossegadão. Tá lá. Perfeito? Acontece, bonito, que eu sei que esse meu condutor tem as suas cargas externas aqui, né? Representadas nesse formato. Enquanto o nosso isolante tem os dipolos elétricos representados aqui dentro. Quando eu aproximar desse condutor neutro e desse isolante um indutor, o que é isso, Simon? Indutor é um corpo eletrizado que vai induzir a eletrização, por exemplo, positivo. Colocar um bastão eletrizado positivamente. Perfeito? Amadão, quando esse bastão chegar próximo, ele promove força elétrica. E o que acontece quando ele promove força elétrica? Bom, ele vai atrair elétrons para mais perto dele. E aí, todos os elétrons desse meu condutor, os elétrons livres, vão querer vir para o mais próximo possível do nosso indutor, do nosso material eletrizado. E dessa forma os elétrons se aproximam. E aí você vai ter um desenho mais ou menos assim. Eu gosto de explicar, porque os alunos pensam que acontece aqui um procedimento totalmente errado, que seria, os elétrons vêm para perto e os prótons vão para longe. Não tem movimento de próton, você sabe disso. No máximo, íons livres, ok? Então a gente diz para você que ficaria mais ou menos assim, ó. Os positivos, aonde estão? Porém, todos os elétrons do corpo, aqui. Então, se você perceber, e vamos redesenhar aqui o nosso bastão positivo, só para você lembrar que ele está próximo e está induzindo. Se você observar, você vai ter um lado desse nosso condutor positivo, né? Por quê? Porque tem excesso de positivo ou deficiência de elétrons, e um outro lado com mais elétrons. Seria como se você analisasse aqui, ó, esse mais analisa esse menos, esse mais equilibra esse mais equilibra esse menos, e o que sobrou do lado de cá? Elétrons em excesso. Por isso que o livro vai desenhar para você algo desse modelo aqui, ó, que vai aparecer no livro, é justamente isso. Bastão indutor, condutor e final.
Aí. Perfeito? É isso que vai aparecer no livro, mas não se iluda com a questão de que elétrons vêm e prótons vão, porque prótons não vão para lugar nenhum. Anote isso, deixe isso muito claro. E nesse momento, o que que o nosso bastão fez? Induziu o quê? Rearranjo das cargas livres do condutor. O processo de indução nada mais é do que um rearranjo. É isso, rearranjo das cargas livres. E segura aí. Do lado de cá, vai acontecer quase que a mesma coisa, perfeito? Só que esse rearranjo não são das cargas livres, mas sim dos dipolos. Está ali. Vamos representar para você que esse positivo vai atrair todos os negativos para perto. Né? E os positivos vão buscar a distância maior possível. Eu não sei se você consegue visualizar comigo, mas aqui também está acontecendo um rearranjo, e se você analisar, na parte interna está rolando algo mais ou menos assim. Esse lado ficou disponibilizado negativamente e o lado de lá positivamente. Amado, tanto aqui quanto ali aconteceu um rearranjo. Legal, já falou isso. Além disso, é um rearranjo de quê? Aqui, cargas livres. E aqui, dos dipolos elétricos, ok? Dentro do material. E para finalizar, em ambos os processos, a indução polarizou o nosso corpo neutro. O que é polarizar? Dividir em polos. Então, nós temos um lado negativo, um lado positivo, um negativo e positivo. Por isso que eu falo para você que os nomes se confundem, né? Porque em ambos rolou uma indução, não deixa de ser, e em ambos polarizou no final das contas. Perfeito? Mas para o condutor chama de indução, para o isolante chama de polarização. Querido, uma pergunta simples para você. Indução e polarização é um rearranjo das cargas do condutor e do isolante. Isso aqui é eletrizar? Sim ou não? Essa esfera está eletrizada? Essa esfera está eletrizada? Sim. Por que que não? Ué, eu achava que sim, agora você falou que não, mas eu não sei. Ô, Simon, Fala para mim, Lucas. para mim poder eletrizar, é aquele processo que eu tenho que tirar uma das cargas? Sim, Exatamente. o Amados, número, o número de você... elétrons é igual ao número de prótons, certo? Certo. Se você Então, analisar aqui, o que que é rearranjar? Não é só mudar a posição? sim, Perfeito, né? Então vocês estão dizendo para mim que nem entrou nem saiu elétrons daqui, nem entrou nem saiu elétrons daqui. Então esse beleza. processo por si só não é um processo de eletrização, mas dá para eletrizar, ok? Se a gente usar o Lucas, que está assistindo a aula conosco aí, ok? Faz parte da nossa turma. Se a gente usar o Lucas, dá para a gente eletrizar tanto esse cara quanto esse cara. O que eu tenho que usar, Lucas, para eletrizar esses dois? De novo, piada. O que eu tenho que usar? Um Hã? fio terra, né? Um fio terra, mano. Sobrenome do cara. Eu vou usar um fio terra. Então, para eletrizar via indução e polarização, só com um terceiro corpo. Esse terceiro corpo é um fio terra, que vai produzir o quê? A capacidade de elétrons entrarem ou saírem do corpo. E eu vou mostrar para você como que funciona isso. Então, o processo só de indução e polarização cru não é um processo de eletrização, tá? Deixe isso claro na sua cabecinha. Nunca se esqueçam, o enunciado pode ser gigantesco. Gigantesco. Falo isso muito por conta do Enem, que tem essas coisas, né? Em algumas das vezes de suas provas. Se não houver a palavra transferência de elétrons, esquece, ok? Esquece. Podemos apagar?
Fala para mim. Pode, pai tirou print. Demorou. Se eu usar o fio terra, tudo isso acontece. Lembrando duas coisas, tá? Eu vou fazer o procedimento para um condutor, ele também pode ser utilizado para um isolante. É só você tomar cuidado com uma coisa. E eu vou explicar para você agora. Então, acompanhe comigo. Imagina que eu tenho uma esfera condutora. E vamos colocar aqui. Perfeito? E aproximar o bastão positivo. Imediatamente eu sei que a tendência aqui é que elétrons esteja mais próximo, né? E do outro lado a gente tenha uma falha de elétrons aí, ou seja, carga positiva. Agora, se eu venho aqui e ligo esse bonito, a simbologia do fio terra, aí lembra do processo de contato. Agora você tem uma esfera em contato com um fio que está em contato com a Terra. Amado, a Terra é conhecida como um grande reservatório de cargas. Isso significa, meu brother, que no momento que essa esfera entrar em contato com o planeta Terra, esse indutor positivo não vai atrair elétrons só da esfera mais, vai atrair elétrons desse fio e vai atrair elétrons daquilo que esse fio está ligado, que é a Terra. Então, elétrons que estão aqui embaixo sobe. E se eles sobem, ao passo de que um elétron pisa aqui dentro, essa nossa esfera já vai ficar eletrizada negativamente. E aqui a gente pode escrever que nesse processo, elétrons sobem da Terra mesmo, tá? Só encostar o fio no chão, da Terra para a esfera. E aí sim, padrinho, é um processo de eletrização. Aí eletrizou. Simon, elétrons subiram, legal. Se eu pegar esse bastão e jogar fora, elétrons voltam para a Terra, porque eles querem aterrar, eles querem ficar de boa, né? Manter o equilíbrio. Porém, se eu ainda segurando esse bastão aqui perto, ainda induzindo, né? Chamando carga, eu cortar o fio terra, arrancar o fio terra fora, aí eu mantenho a minha esfera eletrizada negativamente. Porque ao cortar o fio terra, não tem como mais esses elétrons voltarem para a Terra. Aí eu posso pegar esse bastão e jogar longe, e jogar para fora. Então, o procedimento para se eletrizar é aproxima o bastão, liga o fio terra, corta o fio terra, afasta o bastão. Se eu afastar antes, volta tudo ao normal. Lembra que o indutor causa um rearranjo através de atração ou repulsão. Se esse indutor fosse negativo, ele ia querer repelir os elétrons da esfera o mais longe possível. Ao conectar o fio terra, o mais longe possível se torna a Terra. E os elétrons iam descer. Ao passo de que o primeiro elétron pule fora da esfera, ela já fica positiva. E quanto mais elétrons forem pulando fora, mais positiva ela fica. Igual aqui. Quanto mais elétrons vão entrando, mais negativa ela fica. Acontece que, sendo esse cara condutor, quando esse elétron entrar aqui, ele eletriza toda a esfera. Se isso aqui fosse um isolante, ele também ficaria eletrizado. Porém, apenas no ponto aonde o fio terra está encostando na esfera. Então, se eu tenho uma esfera, né, pego um fiozinho, cola uma fita crepe em apenas um pontinho dela, é naquele pontinho que haveria a eletrização. Isso para um isolante, perfeito? Para o condutor, toda ela fica eletrizada. Show de bola? Tranquilo? Simon, a Eu. Terra ela é neutra? A Terra é o quê? Neutra? Acredita-se que sim, Bárbara Helmsdorf. E aí, Amadão, tudo tranquilo? Podemos apagar?
Ô, Simon, tira uma dúvida minha. Tiro. A Terra, como a nossa colega disse, é neutra, certo? Essa é a Se tendência. Uhum, tá. Eu coloquei esse fio terra aí, conectado na Terra e esfera. Automaticamente, por causa da separação de cargas, sobe elétrons, certo? Por causa Você pode eu tenho um repetir, por bastão que é um favor? indutor. Você pode repetir, por favor? Só por causa que houve uma falha aqui, pode repetir. Desculpa. Que é isso? Eu tenho um bastão, certo? Certo? E esse bastão vai ser esse bastão vai ser meu indutor, não é? Sim. Perto da esfera. Então vou ter um rearranjo dos elétrons e dos prótons, certo? Dos elétrons, né? Tá, dos Próton vai elétrons. ficar quietinho. Tá bom. Aí eu ligo um fio terra, Sim. certo? Certo. Se a Terra é neutra, por que que meus elétrons vão subir? Por causa dos meus bastão, por causa do meu bastão indutor, correto? Sim. Ah, tá. Então eu entendi. E aí, repare comigo. O que faz elétron subir ou elétron descer é o indutor, tá? Se ele não Sim. tiver aqui, nada disso vai acontecer. E com relação à questão de que muita gente fala, lembra que o conceito que a gente utiliza no ensino médio, vou falar dois conceitos para você, né? O conceito que a gente utiliza no ensino médio é o conceito básico de que a Terra é neutra porque é uma fonte inesgotável de cargas, ok? Sim. Ela é uma fonte inesgotável de carga, então por isso seria impossível eletrizá-la, perfeito? Mas há uma outra vertente, essa é uma vertente de física moderna, a gente nem vai entrar em termos aqui muito mais profundos, né, que acreditam que a Terra ela está eletrizada negativamente porque ela fica ganhando elétrons dos corpos, ok? O tempo todo. Você em contato, elétron desce, né, carga elétrica à Terra, então ela fica recebendo elétron, principalmente quando há descarga elétrica, raio, ok? Da atmosfera para o planeta Terra. Então, quando tem, por exemplo, tempestade e tudo mais. Então, nesse sentido, a galera acredita que existe essa questão de uma diferença, de uma pequena carga negativa no planeta, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, se eu considerar o sistema atmosfera, ar, né, e planeta Terra, eu diria que ambos promovem o equilíbrio um do outro. Por isso que a tese, principalmente para o ensino médio, pré-vestibular, para o vestibular que a gente trabalha, a tese de que a Terra é neutra é mais aceita. Perfeito? Essa é uma ideia. Entendi. Então a gente vai ficar com o conceito de que mesmo que a Terra perca ou ganhe elétrons, como está acontecendo aqui nesses processos, é um reservatório infinito de cargas, né? Inesgotável de cargas, principalmente por um processo de atrito que acontece em seu núcleo, da movimentação interna, por exemplo, de magmas, entre outras coisas. Então, nessa própria movimentação ali, haveria essa fonte de carga aí que promoveria o equilíbrio do planeta. Perfeito? Este procedimento é o primeiro procedimento para determinar se um corpo está ou não eletrizado. Nós chamamos esse procedimento de pêndulo eletrostático. Foi o primeiro, ok? No exercício de física, por exemplo, a gente fica enrascado, né? Quando o cara chega para a gente e fala, por exemplo, esse cara aqui estava neutro, nós tínhamos aqui um pêndulo, né? De boa, e agora ele mexeu. E por que esse pêndulo mexeu? Ah, porque chegou perto dele um bastão eletrizado positivamente. Pelo amor de Deus, não encostou não, porque se encostar você sabe que vai ficar todo mundo positivo, vai rolar até uma repulsão, ok? Mas ao chegar aqui perto, esse pêndulo aproximou. Aí o cara pergunta para você, o que podemos afirmar sobre a carga desse pêndulo? Ele ficou conhecido no passado como pêndulo eletrostático.
Por quê? Ah, porque a galera podia dizer se esse cara aqui estava ou não eletrizado chegando perto do pêndulo. Aí quando o pêndulo mexia, o corpo está eletrizado. Quando o pêndulo ficava parado, não, o corpo não está eletrizado. Era uma forma, né? Então, se eu colocar esse pêndulo aqui como um condutor, quando o cara vira para você e fala o que podemos afirmar com relação à carga desse pêndulo, dessa esfera condutora aqui, você vai dizer que não muita coisa, né? Porque, pode falar. Simplesmente o rearranjo de cargas? Por 2 motivos. Primeiro, o pêndulo foi atraído por ele, não foi? Foi. Foi. Pode ser que ele é neutro, concorda? E rolou um rearranjo de cargas. E o processo Sim. de indução e polarização é exclusivamente atrativo, sempre vai rolar atração. Então, está rolando atração, eu tenho 2 pontos. Primeiro ponto, a carga pode ser nula. E está rolando um processo chamado de indução, que é atrativo. Legal. Mas esse pêndulo pode ser negativo também, não pode? Pode. Pode, já que mais e menos se atraem, ok? Pode ser negativo e está rolando o processo de atração eletrostática. Então, entenda que dentro desse sistema pode acontecer 2 coisas. Legal, né? Se rolar repulsão, é batata. Cheguei esse cara aqui perto, o pêndulo repeliu. Só há uma forma de repulsão. Qual é? Cargas de sinais iguais. Se esse pêndulo correu desse bastão positivo, é porque ele é positivo também. Agora, se ele atraiu, eu preciso mostrar a você que você não pode afirmar nada sobre a carga dele, ok? Porque ou ele é neutro e rolou a indução, ou ele é negativo e rolou a atração eletrostática. Perfeito? Lindão, tira um printão aí, tá faltando menos de 1 minuto agora, no momento, para a gente finalizar. Tira um print, ok? Daqui a pouquinho essa aula tá lá no YouTube, né? Para quem perdeu, para quem quiser reassistir lá. Tem material lá no Classroom, ok? Muito interessante para a gente brincar. Vai entrar mais material amanhã. Obrigado pela sua atenção de novo, viu? Valeu demais pela aula. Estudem, viu, moçada? Estude, 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 estude. Qualquer coisa que precisar, nós estamos online aí para atender vocês, viu? Um beijo, boa noite, boas aulas, boa semana, fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Show? Muito boa noite para vocês. Beijo, 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 beijinho, beijão, quer? Beijo, 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 beijinho no botão. Saiu!